E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Os faraós do Egito Antigo, meu amigo. Que figuras incríveis! Essas lendas do passado, com suas pirâmides colossais, hieróglifos enigmáticos e um poder que parecia coisa de outro mundo. E hoje, vamos mergulhar de cabeça no Egito Antigo para desvendar a história dos 5 faraós mais importantes que já pisaram na Terra. Reis e rainhas que comandaram exércitos invencíveis, ergueram monumentos gigantescos e deixaram um legado que atravessou milênios, influenciando a cultura do mundo até hoje. Então, preparem-se, porque vamos embarcar numa expedição épica pela história. E antes que eu me esqueça, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma aventura e bora lá! Começamos com um faraó que, apesar de ter reinado por pouco tempo, deixou uma marca profunda na história: Tutankhamon. Esse cara era praticamente uma criança quando assumiu o trono. Imaginem só, 9 anos de idade. Na época em que a galera jogava bola de meia, Tutankhamon já era o cara. Ele herdou um reino em crise. Akhenaton tentou implementar uma reforma religiosa radical, trocando a adoração de vários deuses por um deus único, Aton. Tutankhamon reverteu essas mudanças e restabeleceu os cultos tradicionais. Mas sua morte, aos 19 anos, é um mistério que intriga historiadores e arqueólogos. A descoberta da sua tumba, em 1922, pelo arqueólogo Howard Carter, transformou Tutankhamon num ícone. E o mais incrível é que ela estava praticamente intacta, como se tivesse sido lacrada com durepox. Dentro da tumba, um mundo de riquezas, joias, móveis, estátuas, tudo preservado como se o tempo tivesse parado. E falando em faraós poderosos, preparem-se para conhecer Ramsés II, também conhecido como Ramsés o Grande. Esse cara é tipo um astro do rock da história egípcia. Ramsés II governou o Egito por mais de 60 anos. Para vocês terem uma ideia, é mais tempo do que a maioria dos líderes mundiais fica no poder hoje em dia. O cara era praticamente um rei vitalício. Ramsés transformou o Egito numa verdadeira potência militar e expandiu as fronteiras do império como ninguém. Ele comandou o exército egípcio em batalhas épicas, como a famosa Batalha de Kadesh, contra os hititas, uma verdadeira batalha dos aflitos da antiguidade. Mas Ramsés II não era só um guerreiro implacável. Ele também era um construtor nato. Templos gigantescos, estátuas colossais, obeliscos que pareciam tocar o céu. Ramsés queria deixar sua marca para a posteridade e ele conseguiu. Devia ter uma placa em cada obra. Ramsés II também passou por aqui. O Templo de Abu Simbel, por exemplo, é uma das construções mais icônicas do Egito Antigo, com suas estátuas gigantescas esculpidas na rocha. É de deixar qualquer um de boca aberta. Ramsés II teve várias esposas, dezenas de filhos, e seu nome está gravado em praticamente todos os monumentos importantes do Egito. O cara era tipo um Zico da antiguidade, um verdadeiro mito. Ramsés II morreu como um faraó vitorioso, consolidando seu nome como sinônimo de poder e glória. Ele é, sem dúvida, um dos maiores faraós da história egípcia, e sua história continua a fascinar o mundo até hoje. E aí, quem não ia querer ostentar um pouquinho depois de tantas conquistas e obras monumentais? O cara merecia um descanso eterno de faraó. E agora, abram alas para a rainha do Egito. Uma mulher que desafiou convenções, encantou líderes mundiais e se tornou uma lenda. Cleópatra VII. Cleópatra era uma líder estratégica, uma política sagaz. Governou o Egito em um período turbulento, com o Império Romano em expansão. Disposta a tudo para proteger seu reino, usou sua inteligência e charme. Fez alianças estratégicas com os homens mais poderosos de Roma. Cleópatra e Marco Antônio formaram um casal poderoso e apaixonado. Governaram juntos, enfrentando inimigos e consolidando o poder do Egito.
Derrotados por Otávio, se suicidaram para não caírem nas mãos do inimigo. E que tal falarmos agora de uma mulher que quebrou barreiras e se tornou uma das maiores líderes do Egito Antigo? Apresento a vocês Hatshepsut, a faraó mulher. Uma verdadeira pioneira. Naquela época, o Egito era uma sociedade extremamente patriarcal, onde os homens dominavam tudo: política, religião, exército. Era mais difícil que a vida de estagiário. Mas Hatshepsut desafiou todas essas regras. Ela era filha de um faraó, e após a morte do marido, que era seu meio-irmão, ela assumiu a regência do Egito, porque seu enteado, Thutmose III, ainda era muito novo para governar. Ela pensou: deixa que eu cuido de tudo. Mas Hatshepsut não queria ser apenas uma regente, ela queria ser faraó, e ela conseguiu. Hatshepsut se autoproclamou faraó do Egito, adotando todos os símbolos do poder masculino. Ela não estava de brincadeira. Ela usava barba postiça, se vestia como um homem e até mesmo mandou esculpir estátuas suas com corpo masculino. Imaginem a ousadia dessa mulher desafiando todas as convenções da época. Era como se ela tivesse dito: aguenta firme que eu posso ser o que eu quiser. Durante seu reinado, o Egito viveu um período de paz e prosperidade. Hatshepsut promoveu o comércio, enviou expedições marítimas para terras distantes e ordenou a construção de grandes obras, como o Templo de Hatshepsut em Deir el-Bahari, uma verdadeira chefe de Estado. Após sua morte, Thutmose III, seu enteado, tentou apagar seu legado da história. Ele mandou destruir suas estátuas, remover seu nome de monumentos e tentou diminuir a importância de seu reinado. Que feio, hein, Thutmose? Mas a história é implacável. Graças ao trabalho de arqueólogos e historiadores, o legado de Hatshepsut foi resgatado. E hoje ela é reconhecida como uma das maiores faraós do Egito Antigo. Chupa essa, Thutmose. E para fechar nossa lista de faraós extraordinários, vamos falar de um líder que dividiu opiniões, causou polêmicas e revolucionou a religião no Egito Antigo: Akhenaton, o faraó herege, um verdadeiro rebelde. No Egito Antigo, a religião era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Cada deus tinha sua função, seus templos, seus sacerdotes. Era Deus para tudo quanto é lado. Mas Akhenaton chegou e falou: chega desse monte de Deus, só existe um Deus, e ele se chama Aton. Aton era o deus do sol, e Akhenaton acreditava que ele era o único Deus verdadeiro, o criador de tudo. Deu para sentir a treta vindo, né? Essa mudança radical na religião egípcia causou um verdadeiro terremoto. Os sacerdotes dos outros deuses ficaram furiosos. Afinal, eles estavam perdendo poder e influência. O povo também ficou dividido. Imagina a zona que deve ter ficado o Egito. Akhenaton mandou destruir os templos dos outros deuses e construiu uma nova capital para o Egito, Akhetaton, a cidade dedicada ao deus Aton. O cara queria começar tudo do zero. Ele queria romper com o passado e criar uma nova era no Egito, uma era de adoração ao Deus único. Uma mudança radical. Mas a revolução religiosa de Akhenaton não durou muito tempo. Após sua morte, os egípcios voltaram a adorar os seus antigos deuses. E Akhenaton se tornou um faraó persona non grata no Egito. Ninguém mais queria saber dele. Seu nome foi apagado de monumentos e seus templos foram destruídos. Foi como se ele tivesse sido apagado da história. Mas apesar de ter sido um faraó controverso, Akhenaton deixou sua marca na história. Sua revolução religiosa, embora efêmera, foi um marco na história do Egito Antigo, mostrando que mesmo em uma sociedade tão tradicionalista como a egípcia, a mudança era possível. Ele foi um visionário à frente do seu tempo. E assim termina nossa jornada épica pelo Egito Antigo, desvendando a história de 5 faraós que marcaram época. Cada um deles com suas características, seus desafios e suas conquistas.
Ajudou a construir a imagem do Egito como uma das civilizações mais fascinantes da história. Deu para ver que não faltavam emoções. Eles amaram, lutaram, construíram, destruíram. Enfim, viveram intensamente. E é por isso que suas histórias continuam a nos fascinar até hoje. É como se eles tivessem vivido 1000 anos em um. E aí, qual desses faraós te deixou mais curioso? Conta pra mim nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like para ajudar o canal a crescer. Valeu, galera! Até a próxima aventura histórica.